Deus olhou para a terra e disse: não aceito, não aceito, não aceito. Mas quando Cristo veio, lembra que o que ele não aceita morreu? Quem é que está vivendo em mim agora? Aí Deus olha e fala: tá, Jonathan, você eu não aceito, mas o Cristo que mora em você, esse eu aceito, esse eu aceito, esse eu aceito. Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Quem encontrou, diga: eu achei. Igreja santa que vai morar nos céus, assim está escrito na palavra de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Esse texto fala acerca da criação humana. E se de fato nós estamos hoje em um CBJ que é onde trata acerca de influência, existe uma técnica, uma ferramenta que nós podemos utilizar para saber qual é a influência, o tipo de influência e como usar essa influência no mundo a qual nós estamos. Por exemplo, se você pega Romanos capítulo 12, você vai ver Paulo dizendo à igreja de Roma para eles não se conformarem com o ambiente onde eles estavam inseridos. Em outras palavras, não se moldem ao ambiente, mas transformem o ambiente a qual vocês estão inseridos. E isso só pode fazer quem conhece o poder de influência que tem. E se eu posso conhecer o poder de influência, só posso conhecê-lo se eu sei quem eu sou. É por isso que eu falo a vocês, olhando bem dentro dos vossos olhos, eu não tenho medo de dizer isso, que eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, sei para onde eu estou indo, sei de onde Deus me tirou, sei por onde Deus me levantou, sei para que Deus me trouxe aqui essa manhã, sei por que é que Ele colocou o microfone nas minhas mãos, eu sei por que eu estou falando a vocês, eu sei o que estou falando a vocês. Porém existem talvez jovens em nosso meio que não sabem por que nasceram, não sabem por que estão aqui, não sabem por que estão ouvindo esta palavra. Talvez se você pergunta a eles, eles vão dizer: eu vim porque minha líder mandou, eu vim porque não tinha nada melhor para fazer, eu vim porque meus amigos vieram e eu me entronizei com eles, entrei no ônibus e estou aqui. Enquanto se você pergunta a outros, eles dizem: eu sei que eu vim porque eu tenho um propósito em estar aqui. Então existem pessoas que conhecem quem são e outras que não conhecem. E para nós entendermos quem nós somos, nada melhor do que mergulhar na origem da Bíblia, na origem humana dentro da Bíblia. E quando nós olhamos a origem humana a partir do capítulo 1, verso de número 26, e é com muita calma e sem pressa que eu coloco esse maná diante de vós, nós poderemos começar a discernir o que é que nós somos pelas mãos de Deus. Quando Deus faz o homem, cria o homem, Deus não cria o homem do nada. E é por isso que eu fiz questão de ler 2 versículos com vocês, porque até chegar no capítulo 2, versos 7 e 8, a formação do homem e aonde o homem está inserido, tem que se passar pelo capítulo 1, verso 26. Então vocês percebam que o capítulo 2 não veio sem propósito. A criação no 2 se dá pelo propósito que existe no capítulo 1. E qual é o propósito existente no capítulo 1? Façamos um homem à nossa imagem. Quem é que está gritando aqui? Eu sei que vocês são façamos. É o próprio Deus. Só que perceba que Deus não fala faço ou farei o homem, mas façamos. Eu sei que você é de EBD, conhece que ele grita façamos no plural porque não está sozinho. Junto com ele do façamos tem a palavra que é Cristo, tem o Espírito Santo. Então são 3 fazendo um. E qual é esse um que ele está fazendo? A palavra façamos o homem à nossa imagem, quando lemos no original. E por favor me suportem somente um pouco dentro desse original teológico, no hebraico, aramaico, seja o que for, mas eu preciso colocar diante de vós. Quando nós pegamos essa palavra imagem, dentro do original do texto, a palavra utilizada pelo escritor é bitselamenu. Essa palavra no original nada mais é do que fotografia, imagem. Só que existem algumas raízes, algumas direções. Por exemplo, Selém, Selam, Selum. Cada uma dessas indicativas dentro da palavra aponta para algo relacionado à imagem, mas aponta para direções diferentes. Então se eu mudo uma letra ali dentro, passa a ser fotógrafo. Se eu mudo outra letra, passa a ser só fotografia. Se eu mudo outra letra, ação de fotografar. Se eu mudo outra letra, somente uma imagem, mas o fotógrafo já saiu. A indicativa utilizada dentro do texto para trazer a ideia do que Deus está querendo passar através das mãos do escritor Moisés é: eu fotografei vocês, eu criei vocês, e vocês nada mais são do que uma fotografia minha. Eu vou repetir isso daqui:
Guarda isso que eu acabei de falar, porque pelas próximas 1h30, tudo que eu vou falar vai partir desse ponto. Vocês não são nada mais do que uma fotografia minha, diria o Senhor Jeová. Só que o que Deus está fazendo, e a ação de fazer é mais ou menos esta aqui. Olha aqui para o pastor Jonathan Carlos. É como se Deus chamasse o Espírito Santo e dissesse assim: fica aqui do meu lado. Chamasse Jesus, que é a palavra, e dissesse assim: fica aqui manifesto do meu lado também. Aí Deus puxasse uma câmera na eternidade, abrisse a câmera desse jeito assim, virasse para a câmera frontal. E quando ele virasse para a câmera frontal, ele ia bater uma selfie. Só que a selfie é dele mesmo. Então quando ele batesse essa selfie, quem olhasse para essa fotografia não ia ver o que está atrás da câmera, ia ver a câmera frontal e o que ela detectou quando a foto foi batida. E quem é que estava na frente? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a selfie é do Pai, a selfie é do Filho, a selfie é do Espírito Santo. E todo mundo que olha para essa fotografia precisa entender como é que uma fotografia funciona. Eu vi que vocês estavam tirando fotos entre vocês. Outros com muito carinho subiram aqui e disseram: pastor, eu posso marcar esse momento, guardar uma fotografia com o senhor? Eu disse: é claro. E vocês vão levar uma foto daqui do evento entre vocês, ou do altar, ou comigo, ou com os pastores, ou com seus amigos para casa. Quando o evento acabar, se a trombeta não tocar, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, você vai puxar essa fotografia, você vai olhar para ela e vai dizer: olha, eu lembro desse dia, porque eu posso ter esquecido, mas ao trazer a fotografia diante dos meus olhos, essa fotografia está me trazendo a lembrança, uma mensagem, e eu vou lembrar tudo o que aconteceu desse dia. Eu lembro a glória que caiu, eu lembro a mensagem que foi pregada, eu lembro tudo que foi entoado, eu lembro como o ambiente estava. Eu vou lembrar se estava fazendo sol, se estava chovendo, eu vou lembrar se estava frio, se estava calor, se a igreja estava cheia, vazia. Então perceba que a fotografia transmite uma mensagem a quem já tem essa fotografia nas suas mãos. Repito, a fotografia transmite uma mensagem a quem tem essa fotografia nas suas mãos. Só que se tu pegar essa fotografia do seu celular e levar, por exemplo, e eu não estou com pressa de dizer isso, para um amigo que não está aqui. Eu vi alguém dizendo assim: olha, um fulano poderia estar aqui comigo, mas não deu para vir, faltou tempo para poder vir, está agarrado no trabalho. Aí você vai pegar essa foto, vai levar para esse seu amigo jovem, vai mostrar para ele e dizer assim: olha essa foto aqui. Ele vai olhar aquela foto e vai dizer assim: olha como a igreja estava cheia. Então já tem uma informação. Olha, estava fazendo sol, já tem outra informação. Olha como estava todo mundo bem alinhado, já tem a terceira informação. Olha como os pastores estavam postos no altar, já tem outra informação. Então tu percebeu que tem gente que não está, mas quando olha a fotografia, consegue discernir como o ambiente estava. Da mesma forma, quando Deus bateu esta fotografia, são pessoas que não estão inseridas no contexto, já entendeu, né, Vaso? No ambiente, não tem contato com o criador da fotografia, não tem relacionamento com o criador da fotografia, mas quando olha para a fotografia, quando olha para as fotografias, eles conseguem dizer: não sei quem bateu esta foto, mas dá para ver pela maneira de tu falar, pela maneira de tu se vestir, pela maneira de você se comportar, pela maneira onde você anda, com quem tu se aliancia, pelo que você fala e expressa, tu está transmitindo uma mensagem. Isso aqui que eu estou falando é tão profundo e tão próprio, meu Jesus, lá vai, que tu nem precisa abrir a boca para transmitir mensagem. Não, pastor, eu preciso meter mão no microfone e pregar. Não, não precisa. Não, porque chamada é subir no púlpito, porque chamada é meter mão no microfone, porque chamada é pregar no altar. Eu quero ver onde está escrito isso na Bíblia, porque foi assim que Jesus falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, sim ou não? Você acha que pregar é só meter mão no microfone, varoa de Deus? Acha que pregar é só subir no altar e meter mão no microfone, filho de Deus? Ah, mas eu não sei falar, como vou cumprir o ID? Não precisa meter mão no microfone. Se pregar fosse meter mão no microfone, vou falar olhando bem dentro do teu olhinho. Os irmãos que são mudos, que não tem corda vocal, que não pode falar, ia cumprir esse mandamento como? Então percebeu que pregar não é subir no altar e meter mão no microfone. Pregar é o que, pastor? É nem abrir a boca, mas ser discernido. É só ser uma carta que possa ser lida por outros. É só você passar no ambiente, alguém te olha e fala assim: tem uma luz diferente nele, tem algo diferente nela.
Eu estou me sentindo impulsionado pelo Espírito de Deus, então vou falar já que me propõe esse tempo. Eu abro um parênteses diante de vós, para lhes dar um alerta aqui esta manhã. Muitas coisas têm acontecido no meio gospel evangélico atual. Muitos problemas, porque muitos pastores, pregadores, missionários, evangelistas, conferencistas, cantores, ministros, têm esquecido que ministério não se resume a microfone na mão, cadeira a qual eu sento, like na internet, visualização de vídeos. Ministério não se resume ao quanto eu ganho de curtida em uma foto. Ministério não se resume a quanto meu vídeo é compartilhado. Ah, pastor, mas todo mundo aqui assiste seu vídeo. Mas se ninguém assistir, ministério não começa quando eu coloco um vídeo na internet. Ministério começa quando eu com a minha esposa trato bem ela dentro de casa, dobro o meu joelho, oro ao meu Senhor, peço a sua palavra para poder entregar a vocês aqui. E porque tem muita gente pensando lá fora, que eu sei que vocês são crentes, que ministério é altar, farão de tudo para defender o altar a qual estão ministrando, de maneira que eles servem ao altar, não ao Deus do altar. Se não servem ao Deus do altar, mas no altar que estão servindo, vão falar o que o altar propõe que eles falem, não o que o Deus do altar mandou falar. Então, se eu for falar alguma coisa que vá trancar a porta do altar, vou mudar a mensagem para não perder a porta. Esses são ao que servem ao altar, mas nunca serviram ao Deus do altar. Agora, quem serve ao Deus do altar, tranca a porta, mina tudo, nunca mais chama, vai falar a verdade do mesmo jeito, em nome de Jesus, acabou. E eu creio que Deus está levantando uma geração com esse pensamento aqui esta manhã, que não serve somente ao altar de Deus, mas serve antes ao Deus do altar. Ah, Jesus, deixa esse negócio aqui para outro dia, que mistério é influência, Senhor. É por isso que nós vemos dentro da Bíblia acerca de dracmas. E o que é dracma, pastor Jonathan Carlos? Com muita calma eu digo isso. Já estou voltando em Gênesis. Você lembra que a mulher se desespera para procurar a dracma, sim ou não? Tem um porquê do desespero dela. Porque quando alguém tem um compromisso com uma mulher judia, um homem olha para ela e diz assim: preciso ir embora, que eu vou preparar a casa onde nós vamos morar. Só que eu volto para te buscar. Só que tu não vai ficar sozinha. Eu vou colocar dracma nas suas mãos, que é uma moeda que hoje valeria aproximadamente R$50. Parece não ser muito, eu sei que não parece, mas eu sempre falo isso para os jovens lá da igreja. R$50 parece não ser muito, que tu compra 2 lanches ali na praça e acabou o dinheiro, não é? Perde R$50 dentro do quarto para tu ver se tu não vai se desesperar dizendo: meu Deus, era R$50. Então nós podemos perceber que enquanto está na nossa mão, a gente diz assim: ah, isso aqui não é muito não. Perde para tu ver o valor que tem. Tem gente que só dá valor quando perde o que estava na mão. A mulher deu valor quando perdeu. Por que deu valor quando perdeu? Porque o combinado do noivo com uma mulher era: te dou tanto. E esse tanto é o que tu usa para enfeitar teus cabelos, botar no seu pescoço e sair por aí na rua. Vamos ver quem está entendendo o que eu estou falando. Tu nem precisa abrir a boca para dizer que tem compromisso comigo. Só passa. Alguém vai ver as dracmas nos teus cabelos. Alguém vai ver a dracma pendurada no teu pescoço. Tu nem abriu a boca para dizer que é crente, mas alguém vai dizer: lá vai uma santa mulher de Deus. Lá vai um santo homem de Deus. Tu transmitiu uma mensagem pelo que tu carrega, influenciou sem nem mesmo abrir a tua boca. Jesus, que mistério é esse? Como é que eu influencio sem abrir a boca? Quando eu entendo quem eu sou, imagem e semelhança, não de mim mesmo, mas do próprio Deus. Aqui está a derrocada da geração lá fora, atual. Aqui está o precipício a qual a geração atual está se lançando lá fora. Vou abrir um parênteses e estou voltando em Gênesis já. Quem é que lembra de Jesus no deserto? Diga glória a Deus. Lembro que Satanás falou para ele: está com fome, Jesus? Transforma a pedra em pão. Foi ou não foi? O que Jesus falou para ele? Nem só de pão viverá o homem, sim ou não? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, correto? Sabe por que Jesus falou isso, geração que está aqui dentro dando glória? Porque Jesus entendia quem era. A derrocada que Satanás está tentando jogar Jesus não começou naquele capítulo, naquela tentação. Você nunca leu que um capítulo antes Jesus está sendo batizado? Quando Jesus entra na água e sai, o que é que acontece? O céu não abre, o Espírito não desce sobre ele. O
que Deus fala do céu? Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Foi ou não foi? Pensa que o diabo não ouviu isso não? O diabo olhou para Jesus e falou: ah, tá, Deus não guardou segredo. Ele que é o filho, ele que veio pisar na cabeça, ele que veio me destruir. Capítulo 4, se tu é filho mesmo, transforma a pedra em pão. Eu estou gostando do linha regalado, mas espera aí, como assim se tu é filho mesmo? Eu vou fazer uma pergunta, a tua ficha vai cair. Deus mente? Deus conta mentira? Se Deus falou que é filho, não é filho? Então como é que Satanás está dizendo, se és filho mesmo? Se és filho mesmo? Não tem que ter dúvida se é, porque se Deus falou que é e acabou, não tem que provar nada. Só que a dúvida do diabo não está em Deus, porque até o diabo sabe quem Deus é. Mas será que quem recebeu a palavra sabe quem é? Gostei do meu Deus, vou falar olhando para a direita agora. Porque Satanás sabe quem Deus é, mas quem está recebendo a palavra, tu és filho, tu sabe quem é? Tu acredita mesmo que é filho? Tu acredita no que Deus falou a teu respeito? Se tu é mesmo, vamos ver se você crê ou não. Tem dúvida? Prova que é. Pega a pedra e transforma em pão. Vamos ver se você prova o que Deus falou a teu respeito agora. O que é transformar a pedra em pão? Eu sei que todo mundo aqui tem fome, tem ou não tem? Irmão, quem não tiver fome, que atire a primeira pedra. Eu mesmo tomei café essa manhã para subir aqui para pregar a vocês. Então comer pão não é pecado. É pecado comer pão? Nunca foi. Só que o pecado não está em matar o desejo da minha carne. Porque se eu tenho fome, a fome não vai latir na minha alma. A fome não vai gritar no meu espírito, está gritando na carne. Então a carne está dizendo, estou com desejo, mata ele. Estou com fome, mata ela. Estou acesa, mata o que está aceso. E o problema não é matar a fome que eu estou sentindo, o problema é como eu mato ela. Porque comer pão não é pecado, mas quem é que está dando a pedra para eu transformar ela em pão? Se o pão viesse de Deus, come até a última fagulha. Satanás nunca vai dar pão porque o pão não é dele. Ele vai entregar pedras e vai tentar fazer você usar a liberdade e o poder que você tem para matar o desejo da sua carne. Vai, Jesus. Ninguém está vendo. A gente está no meio do deserto. Pastor não está aqui. Missionária não está aqui. Eu nem estou gritando, nem correndo. Eu não estou com pressa de falar isso. Teu líder não está aqui. Teus amigos não estão aqui. Teu pai e tua mãe não estão aqui. Pode ver, pode acessar, pode fazer, pode se trancar. Mata o desejo da tua carne e ninguém está vendo. Só que Jesus sabe que na terra Satanás está tentando. Mas quem é que está no céu gritando, tu é filho? Tu é filho. Tu é filho. Não faz isso, tu é filha. Não vai, tu é filho. Tem maná melhor do que isso aí que Satanás está tentando lhe dar. Aqui está o panorama da geração atual. Gente que não entende que vida não é só matar desejo da carne. Mata a fome que está sentindo, a geração lá fora grita. Sabe que estão gritando para vocês aqui dentro? Ah, vocês são tudo quadrado. Que vocês estão cheios de fome e não matam a fome que estão sentindo. Eu mato a fome da minha carne. Eu vou para o baile, namoro quantas quero. Vou para o motel, cheiro, bebo. Faço o que eu quero porque estou matando o desejo da minha carne. Para eles, viver é matar desejo disso aqui, ó. Vida é matar desejo disso aqui. Vida é fumar, vida é cheirar, vida é beber, vida é adulterar, vida é trair. Só que tu chega para um jovem aqui dentro, aí você olha para ele e diz assim, vive igual estão vivendo lá fora. Mata o desejo da tua carne. Sabe o que eles vão falar? Nem só de pão, nem só de desejo, nem só de matar está aqui. Viverá o homem. Vai viver de quem então? De toda palavra que sai da boca de Deus. Eu sei porque você está adorando a Deus. Porque tu está entendendo o que eu estou pregando. E eu estou falando com incisão. Não é pecado matar desejo da carne. Que isso, pregador? É como eu mato. Eu vou falar de maneira bem clara a todos os jovens e adolescentes que estão aqui dentro. Todo mundo aqui é inteligente para entender o que eu vou falar em código. É pecado ter intimidade antes do casamento? Sim ou não? Sim. É muito pecado ter intimidade com a tua noiva, com a tua namorada. Se tu ainda não botou aliança de casado no dedo, tu aprendeu que é pecado aonde? Não foi dentro da palavra de Deus? Não abrase a sua carne, entre em aliança. Somente quando casa é uma só carne.
Mas e depois que casa e aliança entra no dedo? Eu com a minha esposa comigo, ou um marido com uma mulher com o marido. É pecado ter intimidade? Então nunca foi pecado matar o desejo da carne. É como eu mato. É como eu mato. É como eu mato. Porque a Bíblia diz que quer matar, segue isto aqui para matar o desejo da carne. Quer fazer? Casa primeiro. Depois de casar, não larga, vai até a morte. Tu entendeu que o pecado não está em fazer, mas como eu faço. Não está em comer pão, mas como eu como e da onde o pão está vindo. Quem entendeu isso que eu falei? Diga glória a Deus. Isso aqui não vale só para isto, vale para tudo na minha vida. Porque isto aqui é carne, é hormônio. Quem é que não tem hormônio no sangue, atira a primeira pedra. Quem falar aqui que é santo e imaculado, já tem que ser arrebatado da terra, porque está muito santo para ficar aqui. Todo mundo que está aqui sente alguma coisa no sangue e na carne. E o problema não é sentir, é como eu mato meus sentimentos. É como eu sacio o que eu estou sentindo. Jesus também sentiu fome, mas Jesus soube matar a fome que estava sentindo. Só que com carinho. Tudo tem que vir pela manifestação da palavra. Quer ver como é que tem que ser palavra? Lembra de Elias e os profetas de Baal? Dá os profetas de Baal batendo no tambor amanhã todo. Manda fogo, Baal, manda fogo, Baal, manda fogo, Baal, manda fogo, Baal. Baal não manda fogo. Elias ainda zomba, grita mais alto, vai ver, está dormindo. Vem à tarde. Elias já começa assim: deixa eu acertar não o altar de Baal, o altar do meu Senhor, porque tem dois lá. Oferta oferecida não é em altar de Baal. Oferta oferecida a Deus é no altar de Deus. Deixa eu ajeitar o altar do meu Senhor. E agora, Elias, taca água. E agora, joga água de novo. E agora vai pedir, não, joga água mais uma vez. Agora que vocês jogaram água, eu vou começar a minha oração. Sabe por que ele está pedindo para jogar água? Tem um movimento histórico, teológico, que acredita que Baal não pode mandar fogo. Pelo amor de Deus, gente, Baal é demônio, tem poder sobre fogo. Tudo que faz é engano. Talvez se tenha, tem por poderes demoníacos. Mas como é que Baal está enganando uma nação inteira? Alguns acreditam que tinha um fogo estranho aceso embaixo do altar. Então enquanto o tambor estava batendo, até todo mundo, nossa, que tambor maravilhoso. Vou entrar na influência da melodia, porque cá entre nós, nem toda melodia que toca é de Deus. Aí é só botar uma letra de Deus que vira hino de Deus, negativo. Davi não precisou cantar para expulsar demônio, foi só melodia. Nem toda melodia vem de Deus, tem melodia que é do diabo. Então não é só botar letra de Deus não. Cuidado com a melodia que andam tocando dentro das igrejas. Ó, bate tambor, bate tambor, bate tambor. Enquanto está batendo o tambor, começa. Enquanto o povo está bêbado no tambor de Baal, alguém vai lá debaixo do altar de Baal e faz assim, ó. Tem um fogo estranho escondido no altar de Baal. Alguém sopra, o fogo sobe de baixo para cima. Quando o fogo sobe de baixo para cima, quem está de fora grita: Baal mandou fogo. Mentira. Foram homens que acenderam fogo da terra para cima. Quando Elias chega, já é de Bíblia, entendeu, né? Falando para cá agora. Primeira coisa que faz, o altar não é de Baal. Mas para provar que o fogo aqui não é do diabo, joga água. E agora, joga de novo. E agora, joga a terceira vez. Eu sei que vai parecer que eu estou forçando o texto bíblico, mas água dentro da Bíblia não é qualquer coisa. Água é o que, pastor? Quem beber dessa água volta a ter sede. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Porque se fará nele e nela uma fonte que jorra para a vida eterna. Palavra. Palavra é água indo sobre o altar. Quando a palavra desce, Elias começa. Agora que a palavra, agora que o altar, agora que a água está aqui, agora eu vou pedir fogo. Antes disso não. Agora vamos pedir fogo. Senhor Deus de Abraão, Senhor Deus de Isaac, Senhor Deus de Jacó, manifesta hoje que tu também és Senhor Deus em Israel. Manda fogo e prova para esse povo. Está na Bíblia. Nem esperou acabar de orar. Lembra que eu disse que Baal manda fogo de baixo para cima? Naquele dia o povo teve que ficar olhando assim, ó. Hoje o fogo está diferente. Hoje o fogo está diferente. Até hoje era de baixo para cima, mas hoje o fogo não vem de baixo para cima. O fogo está vindo de cima para baixo. De cima para baixo. De cima para baixo. Eu posso lhe pedir para guardar essa informação? Fogo que vem de cima para baixo,
Guarda isso bem na tábua do seu coração. Não esqueça, eu vou te perguntar daqui a pouco. Quem ainda me ouve, diga glória a Deus. Se nós estamos entendendo que Deus também manda fogo, e quando nós olhamos para fogo dentro da Bíblia, e eu estou ainda em Gênesis, tem fogo que é para matar. Qual é o fogo que Deus manda para matar? Por exemplo, fogo que Deus manda no arraial de Israel para consumir as beiradas, porque Israel estava desejando o Egito. Só que olha que engraçado, que quando o fogo de Deus desce, mata quem está desejando Egito. Você acha que o que está acontecendo aqui hoje também não é fogo de Deus descendo? Também está matando todo mundo que está aqui dentro. Na verdade, já deveria estar todo mundo morto. Mas se tem algo vivo ainda em mim ou em ti, preocupa não. O fogo que desceu para matar Israel, desce para te matar aqui hoje também. Vai descer fogo. Pastor, mas eu saí da minha casa, andei tanto tempo para tu falar que fogo vai me matar? Não tem como estar na presença de Deus vivo, só ressuscitado. Vivo não. Vivo não. Quem está vivo está lá fora agora. Quem está vivo agora está na cocaína, na maconha, no adultério. Aqui só tem gente morta. Morta para a cocaína, morta para os desejos do Egito, morto para adultério, morta para fornicar. Está morta. Tanto está morta, está escrito aqui. Vai reclamar com quem escreveu quando chegar no céu. Vivo não, mas eu. Está morto. Está morta. Vivo não, mas eu. Estou morto. Vivo não, mas eu. Está morta. Se está morto, está dando glória como? Se está morto, está adorando como? Porque quando o fogo desceu e me matou, quem é que passou a viver dentro de mim? Ressuscita. Cristo vive em mim agora. Quem entendeu isso que eu falei, diga glória a Deus. Fogo de Deus desce e mata. Guarda isso que eu falei. Adão está no jardim do Éden recebendo algo do lado de dentro, controlado do lado de fora. Naquele dia Adão pecou dentro do jardim, certo dia, perdão. Quando Adão peca, e deixa eu correr nesse pensamento, poderia ficar aqui muito tempo, mas permita-me correr. Quando Adão peca, Deus entra no jardim do Éden e faz a sua voz ser ouvida. Adão, aonde tu estás? Foi ou não foi? Eu vou fazer uma pergunta, eu sei que tu é de RBD. Deus não é onipresente? Se é onipresente, não sabe aonde Adão está. Se sabe aonde Adão está, por que pergunta aonde Adão está? Deus nunca perdeu Adão. Foi Adão quem perdeu Deus. Deus está chamando para Adão voltar a ter um encontro com Deus. E o encontro com Deus é debaixo de uma promessa. E a promessa de Deus é: do suor do teu rosto comerás. Para a mulher é: multiplicarei a dor do parto. E para a víbora, para a serpente, entenda como quiser: sobre teu ventre te arrastarás, e do pó da terra te alimentarás. Espera aí, ela se alimenta de pó da terra. Vocês são feitos de quê mesmo? É pó da terra. Quer dizer que a serpente se alimenta do que isto aqui produz. A chamada de Deus hoje é: vamos matar ela de fome? Vamos. Como é que mata a serpente de fome? Fazendo isto aqui parar de produzir o que alimenta ela. Como é que faz isto aqui parar de produzir o que alimenta ela? Da semente da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça, tu lhe fere o calcanhar. Estou chegando aonde Jesus mandou. Mas ele esmaga a sua cabeça. Aí vem alguém, 2000 anos atrás, carpinteiro. Alguém olhava e dizia assim: dou nada por ele, não tem aparência, não tem jeito de quem fala. Eu não sei de onde veio, de quem vem essa autoridade. Mas quando ele abria a boca, ficavam espantados, dizendo: que autoridade é essa com qual ele fala? Eu nunca vi ninguém pregar desse jeito. Não dá para derrotar esse homem no argumento. Vem Jesus pregando. Só que lembra no jardim do Éden que Deus falou que da semente da mulher vem um que esmaga a cabeça, mas fere o calcanhar? Porque Deus nunca privou nem vocês, nem o diabo de saber o que ia acontecer. Isso aqui é um recado claro a quem pensa que o diabo ficou feliz de ver Jesus na cruz. Olha aqui no meu olhão: o diabo ficou revoltado de ver Jesus na cruz. Deus nunca escondeu o que Jesus ia fazer. Já começou soltando um argumento lá no jardim: vai vir um para esmagar a tua cabeça, se prepara. Metade do argumento é para o bicho, metade do argumento é para Satanás que usou o bicho. Vai vir um que esmaga a sua cabeça. Lá no jardim do Éden, Adão está de pé, mas falha no plano de Deus.
Deus descia no jardim para alcançar Adão do lado de dentro. Agora Deus quer descer dentro para influenciar o que Adão é do lado de fora. Deus quer inverter. Deus não quer mais descer fora para alcançar o Adão dentro. Deus quer morar dentro para influenciar Adão do lado de fora. Por que tem gente lá fora jogando a culpa para Deus? Porque esquece que quem caiu não foi Deus. Quem caiu foi Adão. Eu vou falar a terceira vez e sigo. Quem caiu não foi Deus. Deus não faz nada imperfeito. Até o diabo está na Bíblia. Perfeito eras. Deus não criou Adão imperfeito. Adão caiu porque tinha liberdade para escolher. Escolheu a queda. Caiu, sentiu. Tudo que gera, gera sentindo. Aí tem gente que está aqui dentro dizendo, eu sei que tem gente que fala, eu nasci sentindo, pastor. É uma guerra terrível. Eu sinto, a minha carne grita. Eu posso te dar um conselho? Tu não está em guerra com a tua carne. Tu não tem que jejuar, orar para matar a carne. Passa o teu fim da tua vida, se for necessário, fazendo isso. Pastor, mas eu vou ficar até os meus 100 anos lutando? Luta. Mas eu vou ficar até meus 80 lutando? Se tiver que lutar, luta. Pega a raiva e começa a lutar contra teus próprios desejos. Porque é melhor lutar 100 anos e ir para a glória do que ceder 100 anos e ir para o inferno. Tem gente que vai lutar uma vez, vai vencer. Tem outros que o pecado vai ficar batendo todo dia na porta do coração. E todo dia vai precisar buscar a face do seu Senhor. E se eu cair, levanta, porque o sangue de Jesus te purifica. Levanta de novo. Se for necessário, luta. Mas não se entrega a esta ideologia podre, que tem até gente abrindo igreja. Tentei, não consegui, agora vou abrir igreja porque Deus me aceita assim. Jesus vai apertar de novo. Deus não aceita ninguém que está do jeito como nasce. Pastor, é heresia. Não, vou falar de novo. Deus não me aceita como eu nasci. Deus não te aceita como nasceu. Se eu morresse na minha inocência de criança, iria para a glória porque eu estou justificado na minha inocência. Mas peguei consciência do que é certo ou errado. Ou eu faço a coisa certa e me converto de verdade, ou eu vou para o inferno. Mas eu nunca pequei, mas eu nunca errei. Mas se Deus me aceitasse do jeito que eu sou, Jesus não tinha vindo morrer na cruz do Calvário. Gostei do lá no meio da igreja. Era até 12:30, me aguenta aí. Se Jesus veio na cruz do Calvário, veio porque Deus não te aceitava do jeito que tu estava. Deus não me aceitava. Deus olhou para a terra e disse, não aceito, não aceito, não aceito. Mas quando Cristo veio, lembra que o que ele não aceita morreu. Quem é que está vivendo em mim agora? Aí Deus olha e fala, tá, Jonathan, você eu não aceito, mas o Cristo que mora em você, esse eu aceito. Esse eu aceito. Esse eu aceito. Tem um plano que precisa ser completo dentro da Bíblia. É por isso que a falácia de que Deus te aceita está errado. Deus não te aceita e isso tem gerado muita heresia. Deus aceita o sacrifício que Jesus fez por ti. É assim que Levítico prega dentro da Bíblia para nós. Tem que ter um sacrifício no altar para Deus te perdoar. Se não tem sacrifício, não tem perdão. O meu sacrifício é Jesus na cruz do Calvário. O teu também é, pode dizer glória a Deus. Quem é que tem acesso agora, pastor? Ficar em Jerusalém. Eu vou falar devagarinho que alguém lá na galeria vai entender também, quer ver? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos igual esta manhã no mesmo lugar. De repente, eu amo de repente. Sabe o que é de repente? É 1h40 pregando em calma, em silêncio, sem pressa. De repente, 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 de repente. Veio o que, pastor? Eu vou falar o que veio. Jesus falou, rogarei ao Pai. Sabe o que é rogar? É sentar à direita do Pai, inclinar a cabeça e dizer, eu tenho um pedido ali fazer e ali rogar. Você é o único que pode, porque você é aquele que morreu para desatar o livro e abrir os 7 selos. O que você quer? Fiz uma promessa para quem está na terra. Eu prometi que viria, mas enviaria outro Consolador. Envia o Espírito. Envia o Espírito.
Envia por quê, meu filho? É porque enquanto eu estava em reunião com eles, eu falei para eles: vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Em português claro, CBJ, vocês vão influenciar a terra. Jerusalém, Samaria, confins da terra, Brasil, Rondônia, Porto Velho, Vilhena, as suas cidades, florestas, nações, vias, prédios, povos. Vocês vão influenciar. Só que vocês não podem ir enquanto não se reunirem no mesmo lugar para receber. Só vai quem tem, só entrega o que tem, só fala de onde tem. Então fique em Jerusalém. Sabe o que aconteceu aquele dia? Quem quer ser... Ai, Jesus, eu preguei 2 horas para falar isso daqui. Quem quer influenciar lá fora precisa se encher aqui dentro. E eu falo igual meu vovô falava antes de partir para a glória: só sai vazio daqui hoje quem quer. Por que só sai vazio quem quer? Primeiro, quando azeite, água ou vinho, que é a alegria de Deus, entra, não sobra espaço vazio no vaso. Estou sentindo vazio, se enche. Estou sentindo angústia, se enche. Estou sentindo tristeza, se enche. Princípio de depressão, se enche. Ainda é o melhor remédio. O que psicólogo não cura, eu sei quem cura. Tem nome: Jesus grandão da Galileia, que mandou o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui. Sabe o que aconteceu aquele dia em Atos 2? A mesma coisa que vai acontecer agora. Estou 1h50 pregando a vocês, não pedi isso até agora. Vocês podem me dar só esta chance? Pega na mão de quem está do seu lado, CBJ. Só estou te pedindo esta chance. Tá vendo? Você vai usar gatilho de pregador. Não, peraí, é Bíblia. Lembra que Paulo falou para Timóteo? Rapaz, desperta o dom que está em ti, que tu recebeu depois que eu impus a minha mão na tua cabeça e te toquei. Te toquei, tu recebeu. 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 Por que eu pedi para tu tocar e pegar na mão de quem está do seu lado? Porque olha o que o texto fala. Desceu sobre a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Porque se enche, tem que encher dentro de algum lugar. Enche aqui, enche aqui, enche aí, enche aquele copo ali, enche aquele vaso lá, enche aqueles vasos ali. E todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Por isso eu pedi para tu pegar na mão. Pensa que o Espírito Santo vai descer aqui dentro hoje? Não precisa descer quem já desceu em Atos 2. Eu vou ficar repetindo até tu entender. Não desce quem já desceu, não vem quem já veio. Não desce quem já desceu, não vem quem já veio. Não desce quem já desceu, não vem quem já veio. Se já veio em Atos 2, tem que estar em algum lugar. Está aqui dentro, está ali dentro, está lá dentro, está aí dentro, está aqui dentro. É por isso que eu pedi para tu pegar na mão, porque ele vai transbordar de um vaso para outro agora. Já que só sai vazio quem quer. Neste exato momento, uma glória invade esta casa. Uma graça superabunda quem queira recebê-la. Quem quer ser influência e espada arrancada da aljava de Deus, precisa ser revestido de poder agora. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar a Ele. Daqui a pouco eu oro. Daqui a pouco. Isso, Deus. Quem tem língua, canta em língua. Tem gente aí fora dizendo que isso é coisa do diabo. Diabo foi quem colocou isso no pensamento deles. Canta em língua, porque aqui ainda é a Assembleia de Deus raiz. Este é Deus renovar a tua vida espiritual agora, ó. Anúncia rataua refal etecatuquiteia. É hoje, Jesus. Eu ainda tenho até 12:30, né, meu amigo? Até 12:30. Eu ainda tenho um tempo que me foi proposto. Quero fazer uso muito bem desse tempo.
Por favor, não largue da mão de quem está do seu lado, eu te peço só isso. Tem um mover espiritual que Deus está fazendo entre nós nesse momento. E Ele quer selar tudo que foi falado até agora com uma bola de fogo espiritual entre nós. Porque assim está escrito na palavra de Deus. Desceu sobre eles, não neles. E Jesus, vai doer, mas vai curar. Quer entender porque quem está do seu lado está abrindo a boca para dar glória? Quer entender porque tem gente cantando em línguas e chorando? Eu te explico. Está vendo o copo na minha mão? Não tem buraco aqui, não tem buraco aqui, só tem buraco em cima. Eu não sei aqui em Rondônia, mas lá no Rio de Janeiro, o nome desse buraco é boca. Boca do copo, boca do vaso. Espírito Santo não desce na pessoa. Está em Atos 2. E foram vistas as línguas que pousaram sobre. Por que sobre? Porque é sobre que enche copo. É sobre que enche vaso. E se o nome disso daqui é boca, vai reclamar com o salmista que escreveu. Boca trancada não dá para encher do lado de dentro. Aí vem Deus falando para o salmista: quer ser cheio? Ah, eu quero. Não é sentir para adorar, é adorar para sentir. Abre a boca e eu a encherei. Abre a boca e eu a encherei. Abre a boca e eu a encherei. Ah, eu vou catucar. Lá fora tem gente usando a boca para cantar pro diabo. Olha os crentes vivos usando a boca e usando a liberdade, não para dar lugar à carne, mas para dar lugar ao Espírito de Deus. Quem é livre e pode adorá-lo, eu vou lhe dar mais 30 segundos do tempo que me foi proposto. Em 30 segundos essa casa se encherá de glória. Uma coluna de fogo desceu no meio da igreja. E vaso que quer ser renovado ou batizado, a hora e agora. Os 4 cantos estão tomados de brasas vivas. 30, 29, 28, 27, para a glória de Deus. 25, para a glória de Deus. 24, 23, 22. Tem uma fumaça invadindo a casa. 20. Não acredito nestas coisas. Então fica olhando quem acredita receber. Dentro desse terremoto de glória que acontece entre nós, vai ser como criança. Acredita mais no que Deus faz. É muita coisa na frente do que Deus está fazendo. Deixa Deus fazer o que quer com os vasos na olaria. Se a olaria é dele, ele faz o que quer na olaria. Os vasos são dele, a olaria é dele. Ele move o vaso do jeito que quer na roda. 13, 12, 11. Quem tem, tem. Quem não tem, recebe agora. 9. Olha batismo acontecendo no meio da igreja. O que te repa cataua até catu que te calúcia rataua tu que te repadará cataua até refa hanugiteia ratúria. Eu vou falar. Você nunca leu no texto que está escrito assim? Quem olhou para quem foi batizado aquele dia, falou assim: estão cheio de mosto. É vinho, estão bebendo. Como é que um bêbado se comporta? Ó o bêbado, ó. Falando coisa com coisa. Quando quem não entendia que era Espírito Santo viu o povo falando em língua, falou: ih, tá tudo bêbado. Aí vem Pedro: bêbado nada. Isso aqui que tu está vendo acontecer, não ouse falar que é da carne. Isso é promessa que está escrita em Joel: toda a carne, 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 toda a carne receberá o Espírito de Deus. E se nós estamos debaixo dessa palavra, só pode entrar na glória quem tem azeite. Então, por favor, permita-me terminar esta pregação diante disso. Estamos diante de um tempo aonde muitos zombam dos dons espirituais lá fora. Olham para quem profetiza, para quem dança a dança espiritual do Espírito Santo de Deus, não dos demônios, não da carne, do Espírito Santo. Quem chora derrama lágrimas na presença e diz: meninos, crianças, vocês não merecem, não podem. Mas mesmo diante de tanta acusação e banalização, eu ainda acredito na pureza do mover do Espírito Santo, aonde o quebrantamento toma conta das nossas vidas.
E entendemos que o vestir é de glória, mas o revestir é de poder. Outro dia eu falo disto. Veste da glória que perdeu no jardim, mas eu dei a eles a glória que tu me deste, para eles sejam um, assim como eu e tu também somos. Veste de glória para depois revestir de poder. Não tem poder sem antes ter glória. Então se tem poder, porque já teve glória muito antes. E pela explanação da glória da palavra, entendemos que existe poder para curar, poder para levantar, poder para abrir olho de cego, poder para salvar, poder para convencer através do Espírito Santo, poder para pregar. Porque o Evangelho é poder de Deus. Assim está escrito na palavra. É poder de Deus. Não são palavras vãs e vazias, mas é poder de Deus para levantar quem está caído e libertar o cativo. Faço uso dos meus últimos 11 minutos para fazer algo que o Espírito Santo está direcionando o meu coração a fazer. Com muita calma, porque é de repente, Atos 2, com muita calma. Eu quero convidar vocês, desse jeitinho que vocês estão, a ficar de pé em nome de Jesus. Temos 11 minutos. Eu quero ser direcionado em tudo que o Espírito Santo mandar eu fazer. Eu ouvi alguém dizer aqui antes de mim, que em outra oportunidade, houveram pessoas batizadas no Espírito Santo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O falar em línguas é testificação do que você recebe. Falar em línguas é testificação do que você recebe. Lembra que está na Bíblia que quem não tem o azeite não sobe, não entra na glória. Aí tu fala, meu Deus, se eu não for batizado no Espírito Santo, eu não vou entrar nos céus. Quando tu levantou a mão para Jesus, você foi batizado no Espírito Santo. Mas se o falar em línguas são dons que testificam que você é batizado. Por isso que Paulo é bem claro, vocês têm dons. Se um fala em línguas, outro interpreta. Se não pode, fala para ti, entre você e Deus. São dons. Então não é batizado quem fala em línguas, é batizado quem aceita Cristo. Porque imagina você chegando no céu, Jesus falando, fala em línguas estranhas? Não, Senhor, para fora. Então é batizado quem aceita Cristo, e Paulo deixa isso muito claro. Israel foi batizado quando o mar se abriu. Vocês são batizados no Espírito Santo. É claro, você quer ver só, o ladrão da cruz não teve tempo nem de se batizar nas águas, e nem de ser batizado em línguas. Mas ainda hoje estarás comigo aonde? Meu Deus, não fala em línguas, mas está indo. Não desceu nas águas, mas está indo. Pastor, mas tem que ser batizado nas águas, porque Jesus fala, quem crê e for batizado será salvo, porque o batismo é do Espírito Santo. Quem crê é batizado no Espírito, sobe. E nas águas é sepultamento do que está morto. Morri e sepulta aí, testifiquei na frente de todo mundo. É isto que significa. Quando Jesus fala quem crê for batizado, irmão, não estou falando para tu não se batizar nas águas, pelo amor de Deus, se batiza nas águas, tem que se batizar se você puder. Mas quem não pode já sabe, pessoa que morre no último segundo se arrepende, está na glória, porque se arrependeu, crê em Cristo, o batismo aconteceu no Espírito Santo. Mas o que eu vou pedir para Jesus fazer aqui agora, é testificação de dons. Por quê? Porque estamos em uma conferência CBJ aqui, em um seminário de eu nasci para influenciar. E eu levei 2 horas pregando a vocês como influenciaremos lá fora, se não nos reunirmos em Jerusalém para sermos cheios do Espírito de Deus aqui dentro. Se recebermos os dons do Espírito Santo, para nos posicionarmos lá fora, pregar lá fora, cantar lá fora, ganhar vida lá fora, temos que ser cheios aqui dentro agora. A palavra vocês já têm. Tiveram muita palavra antes de mim, comigo terão depois de mim. Mas eu também quero vos convidar a receber poder nesses últimos 8 minutos. Eu tenho certeza que se eu chamar aqui na frente não vai caber. E eu nem sei por causa da organização, mas do vosso lugar. Eu quero pedir a sua ajuda agora. Você vai procurar moça com moça e moço com moço para não dar problema. Você vai procurar alguém do seu lado aí agora. E lembra que eu disse que é transferível, passa de um para o outro, transborda, pega. Cheio todo mundo tá, quero ver transbordar. Então vai fazer grupo de 2 em 2, 3 em 3. E assim como em Atos 2 estavam todos reunidos. Reunidos não é estar só num lugar ajuntado, é estar juntos no mesmo propósito, buscando a mesma coisa, pedindo o poder de Deus e Espírito de Deus. Agora vocês têm 7 minutos. Comece a procurar alguém do seu lado e cola com essa pessoa agora. Pega na mão, passa o braço por cima do ombro, fica olho no olho,
do jeito que você achar melhor e combinar com ela. Na galeria já está fazendo, na nave da igreja já está fazendo, aqui na frente, lá atrás. Faça isto agora em nome de Jesus. Aleluia. Quem ainda não recebeu o dom de línguas, vai começar a abrir a boca e dar glória. Glória, 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 glória. Só adora, só dá glória. Enquanto tu estiver adorando, Jesus vai colocar o dom de línguas na tua mente. Aí tu abre a boca e fala porque já recebeu. Ah, mas e se for coisa da minha cabeça? Ah, rapaz, não ousa falar que é teu aquilo que Jesus está te dando, não. Ah, mas e quem já é batizado, já tem dom de línguas? Então você vai dar glória do mesmo jeito para transportar para quem está do teu lado. Quem já tem, transporta. Quem não tem, pede. Eu vou esperar tu levantar tua voz em pedido e adoração a Deus. E depois eu oro a Ele pedindo para fazer o que Ele quer fazer. Já estou vendo jovens chorando abraçados aí. 6 minutos vocês têm agora. É aí que tem a raçulha. Receba batismo em línguas agora. Receba dons espirituais agora. O fogo que mata e ressuscita está aqui dentro. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus, batizados no fogo de Deus. Que remai, que terretacoteia. Cheios, 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 cheios. Quantos já não tem mais sensibilidade de receber o que vocês estão recebendo aqui agora? Eu lhe peço nesses últimos instantes, aonde houver um jovem corajoso, corajosa, de ser arrancada da tua aljava, para militar a tua boa obra nesta terra dos viventes. Comece a tocá-la agora, e enche ele, enche ela de fogo agora, 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 de fogo agora. Senhor, o que tu está derramando ali na minha direita, que já tem jovem chorando, abraçado, marchando, derrama lá atrás. Olha que coisa linda lá atrás. Começa a trazer para o centro da nave da igreja agora. Isto, enche, 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 enche. A esquerda já está tomada, Senhor. Passa lá na galeria também. Olha lá. Enche, 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 enche. Só sai vazio quem quer, Senhor. Mas quem quer receber, toca ela agora, toca ele agora, pelo poder que é no nome de Jesus. E eles sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, e falem outras línguas conforme o Espírito Santo lhes conceda. Agora, 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 agora. Pode deixar pular, deixa dançar, deixa, porque é a palavra e o Espírito Santo. Enche mais, enche mais, enche até transbordar. São estas coisas que eu lhe peço, Senhor. E para provar que o que tu faz não é gritaria da voz humana, no caso a minha, e nem o toque dos instrumentos que estão me ajudando muito. Então eu peço, Senhor, para os instrumentos segurar agora. E eu vou parar de falar também, Senhor, porque se for da gente acaba agora. Mas se esse fogo não é de baixo para cima, mas de cima para baixo, toma os 4 cantos da CBJ esta tarde, e toca quem quer ser tocado, e enche quem quer ser cheio. Ó, em nome de Jesus, que nunca falte esse óleo sobre as vossas cabeças, e sejam sempre alvas as vossas vestes. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.
Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, Salomão escreveu assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando Israel estava ali diante do Mar Vermelho, lá em Êxodo 14, o medo dizia para eles o seguinte: voltem para o Egito. A lógica dizia isso para eles. A lógica dizia isso para eles. Voltem para o Egito. Vocês vão morrer ou afogado ou vocês vão morrer aqui pela espada, por causa do exército. Mas o que Deus disse? Fiquem firmes e vocês verão o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O perigo de buscar refúgio fora da vontade de Deus. A grande lição aqui, irmãos, de Jeremias 42, é que o Egito simboliza a confiança nas coisas do homem, na lógica humana, nos recursos humanos. O povo queria depender da força militar e das riquezas do Egito, mas Deus estava chamando eles para depender exclusivamente dele. E ir para o Egito ia contra tudo aquilo que Deus já havia falado. Lá em Isaías, no capítulo 31, no verso 1, Deus já tinha advertido: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda. Tá vendo? Que contam com cavalos, confiam nos seus carros porque são muitos, e nos seus cavaleiros porque são muito fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Então, a resposta que as pessoas queriam aqui do profeta Jeremias já tinha sido dada por Isaías lá no capítulo 31. Só que as pessoas, muitas vezes, elas vão até Deus em busca de validação para decisões que elas já tomaram. Em 1 Samuel, capítulo 13, Saul ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel. Samuel, que era o profeta. Mas Saul ofereceu o sacrifício no lugar dele. Sabe por quê? Porque Saul estava com medo. E Saul ficou ansioso diante da guerra. Qual foi o resultado disso? Saul perdeu a graça, perdeu o favor de Deus. Foi destituído, foi rejeitado por Deus. Quem busca refúgio só nas coisas humanas, no dinheiro, nos contatos, quem busca apoio somente nessas coisas, mas não consulta a Deus, essa pessoa pode até ter um alívio assim momentâneo, mas ela vai perder a paz verdadeira. Quantas pessoas hoje que estão passando por crises, e aqui eu falo de crises, pode ser em várias áreas da sua vida. Quantas pessoas diante de uma crise buscam atalhos ilícitos, fazem alianças com pessoas erradas, buscam por caminhos mais fáceis, mas assim elas acabam colhendo destruição. Não é verdade? Então, obediência só de palavras não basta. O que o povo falou aqui no texto que eu li? Eu vou voltar aqui. Vou voltar lá no texto inicial, que é Jeremias 42. Eu vou ler só o versículo 6. Olha só.
quer seja favorável ou não, obedeceremos ao nosso Deus, a quem o enviamos. Isso é o povo falando para o profeta Jeremias. Jeremias, pergunta para Deus para onde nós devemos ir, e a resposta que Deus der, nós vamos obedecer. Eles falaram aqui, irmãos, quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Só que na mente deles já havia uma decisão de ir para o Egito. Deixa eu voltar aqui. Logo depois, no verso 43, eles rejeitam a palavra de Jeremias e descem para o Egito. Tiago, capítulo 1, verso 22, diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. O profeta Jonas tentou fugir para a cidade de Tarsis, mesmo depois de ouvir claramente aquilo que Deus queria dele. O que Deus falou para Jonas? Vai para Nínive. O que Jonas decidiu no coração? Eu vou para Tarsis. Muitas pessoas falam assim, seja feita a tua vontade. Não é verdade? Nós não oramos assim? A oração do Pai Nosso, nós falamos isso com Deus. Seja feita a vossa vontade, seja feita a tua vontade, Senhor. Só que como que nós vivemos na prática? Seja feita a minha vontade. É isso que acontece, na maioria das vezes. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Durante a nossa vida, durante a nossa trajetória aqui nesse mundo, nós teremos alegria. Nós teremos muitos motivos para nos alegrar. Teremos sim um tempo de dor, de sofrimento, de angústia, de perdas, né? Algumas pessoas que nós amamos, nós vamos nos despedir delas ao longo da vida. Mas nós não podemos deixar de considerar que Deus também nos proporcionou momentos de alegria aqui na Terra. Alegria. Alegria de se formar em um curso que você estudou, que você esquentou aí, banco de faculdade durante 4 anos, né? Que você esteve presente em uma sala de aula, fazendo o seu 2º grau durante 3 anos, 4 anos. E aí quando você se forma, alegria, satisfação, alegria por conseguir o primeiro emprego. Como é bom, não é, irmãos? A gente se alegrar pelo primeiro emprego. Eu me lembro do meu primeiro emprego, que alegria. Eu consegui um emprego num banco. Eu fui bancário. Aos 18 anos eu consegui meu primeiro emprego. Que alegria. Alegria quando a gente se casa com a pessoa que a gente ama. Eu fiquei muito alegre quando eu me casei com a minha esposa. Ela foi minha primeira namorada e eu o primeiro namorado dela. E nós éramos muito jovens, eu tinha 20 anos, ela tinha 18. Mas estávamos apaixonados e nos casamos. Que momento de alegria, que satisfação. Meu Deus, que sentimento assim de realização. E aí vem mais alegria. Alegria quando nasce o primeiro filho. A primeira filha, né? No meu caso, a Gabi foi a primeira que nasceu. Nasceu em 89. Depois mais alegria veio a Mariana em 91. Que alegria. Um casal jovem com filhos. A casa
já tem outro movimento. 6 anos depois, em 96, outubro de 96, vem o terceiro filho, Gabriel. Que alegria! Então, eu não posso dizer que a vida só trouxe coisas ruins pra gente, porque isso não é verdade. Ainda hoje pela manhã eu falei sobre isso no Instagram, aqui no YouTube também, sobre essa satisfação que nós temos em muitas coisas aqui nessa vida. Nós devemos ser gratos a Deus pelas coisas que Ele já nos deu, sabe? Isso deveria alegrar o nosso coração. E eu sei que alegra o seu coração. Você pode comentar aqui, você que está acompanhando, você pode escrever aqui nos comentários alguma coisa que aconteceu na sua vida pela qual você é alegre. Alguma coisa que te trouxe alegria. Escreva aqui nos comentários. Algo que trouxe a você alegria. Eu tenho certeza que você tem algum motivo para se alegrar. Só que o que João está dizendo aqui é o seguinte: eu vou compartilhar essas palavras com vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A nossa alegria só será completa quando nós conhecermos a pessoa de Jesus Cristo. Receba essa palavra no seu coração. Você só terá alegria plena quando você conhecer verdadeiramente a pessoa de Cristo. Versículo 5. Eu vou só até o 10, tá? Eu estou lendo 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Espera só um pouquinho. A garganta tem hora que dá uma falhada. Versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Aqui já tem uma outra história para contar. João estava falando de Jesus, começa falando, olha, nós vimos ele com os nossos olhos, nós tocamos nele, nós andamos com ele, nós ceamos com ele. Estávamos em vários momentos em que ele operou milagres. E aí, agora João começa a falar o que ele ouviu de Jesus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e que agora transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Quando o apóstolo João está dizendo que Deus é luz e nele não há treva, João está nos explicando que Deus não compactua com o pecado. Que Deus é santo, Deus é luz, e ele não compactua com as trevas. Algumas outras passagens, associadas a essa aqui, eu quero deixar para você. João capítulo 1, versículo 5, que diz: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Salmos 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. A quem temerei? Então, Deus é luz e nele não há trevas. Essa passagem aqui, no versículo 5, é um chamado para que nós vivamos uma vida de santidade. Versículo 6. O versículo 6, ele complementa essa ideia. Olha só. Se afirmarmos que temos comunhão com ele
mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós dizemos que nós temos comunhão com Deus, com Jesus, mas andamos nas trevas, nós estamos, na verdade, mentindo. Nós não estamos praticando a verdade. Se você diz que é de Jesus, você deve se afastar do pecado. Pastor, quem vai me dizer o que é pecado e o que não é? Leia a Bíblia. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Se você tiver dificuldade, acompanhe as mensagens aqui do Minuto com Deus. Todos os dias nós temos uma breve palavra aqui de interpretação das Escrituras, mas você pode também procurar ajuda próxima a você, com pessoas que sejam maduras na fé, pessoas que vão te mostrar passagens bíblicas, que vão ensinar você. Eu sei que existem milhares de igrejas espalhadas por esse Brasil afora, onde você pode aprender, você pode ser discipulado, você pode se batizar. Porque nós temos que ter essa preocupação de andar na luz e não nas trevas. Deus não compactua com trevas, irmãos. Eu quero citar ainda João capítulo 3, do verso 19 ao 21, que diz assim, olha: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Quem está em pecado, muitas vezes não quer se aproximar de Jesus, porque tem medo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, a luz veio ao mundo, só que é interessante que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras humanas são más. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.